E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem nesse dia maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou a professora Letícia. Sou professora da área de exatas aqui no Cursinho Multiverso e sou coach de estudos. Hoje, eu trouxe aqui para vocês um conteúdo que cai bastante principalmente em concursos públicos. E é assim, na minha opinião, eu acho que é um dos conteúdos que mais cai. Até porque é um conteúdo que diariamente a gente lida com ele, né? Então você vai fazer uma compra, a gente sempre fala em porcentagem. Você vai até uma loja, você vê uma promoção, sempre aí você escuta sobre porcentagem. Ah, tantos por cento de desconto ou tantos por cento de acréscimo. Então, é um conteúdo que está bem, né, no nosso cotidiano. Enfim, primeiramente, a gente vai ver o conceito. O que significa porcentagem? É importante que vocês compreendam que a porcentagem ela é uma outra forma, assim como a fração, da gente conseguir representar partes de um inteiro. Então, a porcentagem, ela também pode ser escrita em fração, né? E é bem simples a gente fazer essa transformação aí de porcentagem para fração. A fração, ela não é uma divisão, então você vai pensar o seguinte: o que significa a palavra porcento? Porcento significa dividido por 100. Então a gente vai fazer o seguinte: eu coloquei aqui alguns exemplos e nós vamos transformar esses caras em fração. 4%. 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100. Da mesma forma que 39% é a mesma coisa que 39 dividido por 100. E 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Se eu quiser, eu ainda posso deixar essas frações na forma irredutível. Eu posso simplificar essas frações. Então vamos lá. 4 e 100 a gente consegue simplificar por 4. Que isso vai dar 4 dividido por 4 dá 1. 100 dividido por 4 dá 25. Então, isso significa que 4% é a mesma coisa que 1 sobre 25. Lembrando que eu estou demonstrando para vocês aí a forma irredutível dessas frações. 39%. Eu não consigo simplificar. Então, isso significa que essa já é a forma irredutível do 39%. E os 50%, 50 e 100, eu consigo simplificar por 50. 50 dividido por 50 dá 1. 100 dividido por 50, 2. 1 meio ou metade, tá? Se você perceber, 50 é a metade de 100. Então, isso significa que 50% de alguma coisa é a metade, certo? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui para vocês, eu vou resolver 2 exemplos. Eu vou utilizar nesses 2 exemplos, eu vou utilizar o método da multiplicação, certo? E depois eu vou ensinar para vocês um outro método
para a gente poder resolver a porcentagem. Então, olha só. 25% de 1.500. Vou usar o método da multiplicação. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou escrever o 25% na forma fracionária. Então, a gente vai fazer 25 dividido por 100. Na matemática, a palavrinha de significa multiplicação. Então, 25% de 1.500. 1.500, se você for escrever na forma fracionária, 1.500 é a mesma coisa que 1.500 sobre 1. 1.500 dividido por 1 continua sendo 1.500, então, na verdade, eu não mudei nada. O que você vai fazer? Você vai multiplicar agora. Vamos lá. 25 vezes 1.500 e 100 vezes 1. Bom, eu vou ser bem sincera com você. Eu não gosto desse tanto de zero. Então, antes de fazer essa multiplicação, eu vou dar uma diminuída nesses números de zeros aqui. Quando você tem dois termos e esses dois termos estão sofrendo uma multiplicação, você pode fazer aquela regrinha do corta-corta, tá? Então, olha só. Eu tenho um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Então, para eu poder multiplicar 25 vezes 15, fica muito mais fácil do que eu ter que multiplicar 25 vezes 1.500. Posso fazer assim, Letícia? Pode. Desde que esses dois caras aqui estejam fazendo uma multiplicação, tá? Então, vamos lá. Quanto que é 25 vezes 15? 25 vezes 15, faz aí, não usa a calculadora de preferência, eu sei que dá 375. Dividido por... Quanto que é 1 vezes 1? 1. 375 dividido por 1 dá 375. Então, eu sei que 25% de 1.500 é a mesma coisa que 375, certo? Vamos lá para o próximo exemplo. O próximo exemplo eu vou continuar utilizando o método da multiplicação. Então, vamos lá. 7% de... Lembra que a palavrinha de significa multiplicação na matemática. 98 dividido por 1. 98 na forma fracionária, para eu não mudar ele, eu vou colocar ele sobre 1, certo? É igual. Vamos lá. Quanto que é 7 vezes 98? É 686. Dividido por... Quanto é 100 vezes 1? 100. Perceba que, nesse caso, eu não consigo cortar os zeros. Então, a gente vai ter que fazer essa divisão. A gente vai ter que fazer o 686 dividido por 100. Só que não se desespere. O que a gente vai fazer? Nós vamos escrever de novo o 686 e nós vamos usar o auxílio de quem? Da vírgula, tá? Nós vamos usar o auxílio da vírgula. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar a vírgula aqui, na bundinha do 6, e vai contar. O 100 tem quantos zeros? 2. Então, você vai andar com o zero. Como é uma divisão
você vai andar com as casinhas para a esquerda. Quantas casinhas você vai andar? A mesma quantidade de zeros que você tem aqui, tá? Então, você vai andar 2 zeros para a esquerda. 2 casinhas, perdão, para a esquerda. Então, vamos lá. 1 casinha, 2 casinhas. Olha onde a sua vírgula caiu. Aqui entre o 6 e o 8. Então, isso significa que 7% de 98 é a mesma coisa que 6,86, certo? Então, esse foi o primeiro modo de resolver porcentagem, pelo método da multiplicação. Agora, eu vou ensinar vocês um outro método que é bem legal, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o segundo método de resolver porcentagem, que é o da regra de 3. Aqui é bem simples também, não tem muito problema. Vou pegar um giz branco aqui. Eu particularmente gosto bastante desse método, porque ele possibilita, né, a gente não só calcular a porcentagem, mas se eu quer calcular o valor, né, equivalente à porcentagem. Se eu quiser fazer o processo inverso, eu tenho o valor e quero descobrir a porcentagem, eu também consigo fazer. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho 30% de 60. 60 é meu total, então isso significa que 60 está para 100%, assim como 30% está para X. O que a gente vai fazer? Como é uma regra de 3 simples direta, eu multiplico em cruz, então vai ficar 100 vezes x, dá 100x, é igual a 60 vezes 30. Certo? 100x é igual. 60 vezes 30 dá 1.800. O 100 está multiplicando o x, passa para o outro lado, fazendo uma divisão. Dessa forma, a gente isola o x. Então, vai ficar x é igual a 1.800 dividido por 100. Lembra que eu falei para vocês do corta-corta? Olha lá. Vamos simplificar. Eu tenho um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. 18 dividido por 1 dá 18. Então, isso significa que 30% de 60 é igual a 18, certo? Esse daqui é um outro método para você poder resolver sua porcentagem. Eu já falei, sou suspeita para falar, eu gosto bastante desse. Mas vamos lá. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui na lousa, eu já coloquei na lousa 2 exercícios bem fáceis para você, tá? Só pra gente treinar um pouco. O primeiro exercício diz assim: em uma sala temos 40 alunos. Qual valor representa 25% dessa turma? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto é 25% de 40 alunos. Eu já descobri o que eu quero fazer. Então, nesse caso, eu vou usar o método da multiplicação mesmo.
vai mais rápido. Então, vamos lá. Eu vou escrever meu 25% em forma de fração. 25 dividido por 100. D, na matemática, significa vezes. E 40 vezes 40, também vou escrever aí na forma de fração. Tá? 40 sobre 1. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa multiplicação. Então, eu sei que 25 vezes 40 é a mesma coisa que 1000. 100 vezes 1 é a mesma coisa que 100. Aqui, eu já vi que eu tenho um zero em cima, zero embaixo, eu só vou simplificar. Corto um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Ficou 10 dividido por 1. Então, isso significa que 10 dividido por 1 é igual a 10. Então, 25% de 40 alunos é a mesma coisa que 10 alunos. Certo? Se por acaso ficou alguma dúvida, pausa o vídeo, volta, tá? Olha de novo a resolução. Senão, vamos seguir em frente. Bem, aqui a gente tem o exemplo 2. Você comprou uma TV de R$ 1.200 e ganhou R$ 300 de desconto. Qual porcentagem equivale a esse desconto? Então, vocês estão percebendo que aqui ele não quer saber o valor da porcentagem. Ele quer saber a porcentagem equivalente a esse desconto. Ele quer saber se eu ganhei um desconto de 10%, 20%. Como que a gente faz isso? Aí, nesse caso, eu não consigo. Na verdade, eu até consigo usar esse método aqui. Mas eu acho que fica mais visual a gente usar o método da regra de 3. Por quê? Você vai separar o seguinte. Quando você vai fazer porcentagem por regra de 3, sempre você vai ter duas colunas. Nesse caso, eu tenho a coluna do valor em reais e tenho a coluna da porcentagem. Então, olha só. Eu sei que a TV que eu comprei equivale a R$ 1.200. Então, esse é o valor total da minha TV. Então, eu sei que 1.200 está para 100%. Agora, olha só. Eu quero saber quantos por cento equivale R$ 300. Então, perceba que o que eu quero fazer aqui é justamente... Eu tô ficando aqui no cantinho para vocês verem. O que eu quero fazer é justamente achar a porcentagem que equivale a esse desconto. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer uma multiplicação em cruz, certo? Vamos fazer a multiplicação em cruz. Vai ficar 1.200 vezes x, dá 1.200x, que é igual a 300 vezes 100. Certo? Então, isso daqui vai ficar assim. 1.200x é igual a 300 vezes 100, dá 30.000. Certo? O 1.200 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x
é igual a 30.000 dividido por 1.200. O que eu gosto de fazer? O corta. Então, vamos lá. Corta um zero em cima, um zero embaixo. Corta um zero em cima, um zero embaixo. Agora ficou aí 300 dividido por 12. Certo? 300 dividido por 12. Quanto dá 300 dividido por 12? Vamos lá fazer. Vou fazer até aqui no cantinho. Trezentos dividido por 12. Vou pegar aqui o 30. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 30? 2 vezes. 2 vezes 12 dá 24. Certo? 30 menos 24, sobra 6. Eu desço 0. 60. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 60? 5 vezes. 5 vezes 60 dá 60 e sobra 0. Então, isso significa que x é igual a 25%. Ou seja, R$300 equivalem a 25% de desconto. Certo? Ok? Bem, deu para ajudar bastante. Agora, o que eu quero que você faça? Aí na sua casa, reveja esse vídeo, dá mais uma estudada. Eu quero que você treine, porque constância é tudo. Tem que treinar para que você arrebente nas provas, certo? Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Provavelmente eu vou subir esse vídeo no Facebook do cursinho e no YouTube também. Então, compartilha esse vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube, dá um like pra gente, né? Porque aqui você tá tendo aula com o quê? Você tá tendo aula com a professora mais fofa do Brasil. Certo? Então, pessoal, ó, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Bate aqui, ó. Bate aqui, bate aqui. A terceira para dar sorte. Ah!